E por aqui a gente segue falando de saúde, mas agora do Novembro Roxo, que visa falar sobre o tema de prematuridade. Quem está conosco é a pediatra Luísa Barbiero. Bem-vinda, Luísa, ao Ver Mais. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Luísa, o que é a prematuridade? Quando a gente pode considerar que um bebê é prematuro? Então, todo bebê que é prematuro é aquele que nasce antes das 37 semanas. A gente é muito acostumado em falar em meses, né? Mas as mães de prematuros sabem, né? Então, são todos aqueles que nascem antes das 37 semanas. E quais são essas fases da prematuridade que um bebê pode passar? A gente pode classificar os prematuros em prematuros extremos, aqueles que nascem antes de 28 semanas, os moderados, que nascem entre 28 e 32 semanas, os prematuros mais tardios, 32 a 34, e os prematuros moderados, entre 32 e 34, e os prematuros tardios, aqueles que nascem com mais de 34 semanas. E quais são os riscos para os bebês? A gente vê muitos casos de bebês que nascem prematuros e precisam ficar em uma UTI. Todos precisam passar por isso ou não? Nem todos os bebês que nascem prematuros precisam internar. Aqueles que nascem com mais de 34 semanas, que são os tardios, algumas vezes podem sim ir para o alojamento conjunto porque já têm a capacidade de respirar e deglutir, então aprender a mamar, né, junto com sua mãe. Aqueles que nascem antes de 34 semanas normalmente precisam internar na UTI neonatal. E por que precisa ficar na UTI? Quais são os problemas que causam nesse bebê nascer muito cedo? Justamente por isso, os nascimentos que ocorrem antes das 34 semanas ainda nos deixam a desejar tanto no desenvolvimento neurológico, respiratório, cardíaco e também gastrointestinal. Dentro da UTI a gente vai tentar imitar a barriga da mãe aos poucos, para o nenê conseguir chegar na idade certa com a melhor maturação neurológica e respiratória possível. Você comentou ali da questão respiratória. Dizem que o homem, eu brinco que o homem já nasce um pouco mais atrasado que a mulher, mas dizem que o menino demora mais para formar esse pulmão. Isso é um mito ou é verdade? É verdade, é verdade. Sim. Da parte fisiológica, os meninos demoram mais para maturar os pneumócitos tipo 2. Então a gente normalmente brinca, né, na UTI que vai nascer um menino, vai gemer. É uma brincadeira que o pulmão ainda não está 100% formado. Então tem um risco a mais ser menino e nascer antes? Precisa ter mais cuidado ali em ficar na UTI, ficar no hospital? Tem um risco a mais de precisar do suporte ventilatório, sim. Mas não é uma regra geral, né? A gente vê que as coisas, nem tudo lê o livro. E quais problemas podem acarretar no futuro para essa criança que nasceu prematura e talvez não teve todos os cuidados necessários nessas primeiras horas, primeiros dias? Muito importante essa pergunta. Os prematuros precisam de um acompanhamento específico. A gente chama esse acompanhamento de follow-up. Esse acompanhamento é multidisciplinar e inclui o neonatologista, né, fono e fisioterapeuta. A gente vai avaliar o desenvolvimento neurológico do bebê, aplicando algumas escalas e olhando o alcance dele, o desenvolvimento pulmonar, cardíaco e também nutricional, que é muito importante nessa fase da vida. E depois na questão nutricional, nesses primeiros meses do bebê, é feito algum complemento? É tomado algum cuidado ali junto com a mãe? Sim, a gente tenta ao máximo que o bebê seja alimentado com leite materno, que é o alimento mais importante e mais perfeito para esses bebês e que também dá toda a imunidade para eles que precisam. Mas algumas vezes existem alguns casos que a gente precisa complementar a taxa calórica desses bebês porque estão em pleno atividade, né, metabólica crescendo, o pulmão está crescendo muito rápido, né, os ossos estão crescendo muito rápido. Então, toda a consulta a gente calcula as metas calóricas, calcula as proteínas, é um acompanhamento bem importante desses bebês. E por que acontece desses bebês nascerem antes? Tem ligação com a gravidez da mulher ou é algo que pode acontecer com um filho, com outro não? Existem muitos fatores relacionados aos partos prematuros. Nós sabemos que mães que tiveram prematuros anteriormente têm mais chance de tê-los novamente. Mas existem casos que as mães contraem alguma infecção e o bebê nasce por causa disso, causas anatômicas relacionadas ao colo do útero, né? Ou causas relacionadas ao bebê,
Então, alguma malformação, alguma outra alteração que pode gerar o parto prematuro. E a questão deles na hora do nascimento, tem que sempre ser por cesárea ou acontece parto normal prematuro? Não, isso é uma ótima pergunta e na verdade o parto de um prematuro é um momento muito planejado. Pode ser por parto normal ou por cesárea, a depender da causa da prematuridade e da causa da interrupção dessa gestação. Mas o mais importante nesse tema é que a gente precisa ter uma equipe completamente preparada para atender esse bebê, porque os riscos naquele primeiro minuto de vida fazem muita diferença lá no futuro. Então, necessariamente, num parto prematuro, um pediatra, de preferência neonatologista, deve estar presente nesta sala de parto e uma equipe já treinada e que já fez isso algumas vezes antes. Então, isso faz toda a diferença no prognóstico desses bebês no futuro. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela ajuda e pelas dicas. Eu que agradeço, muito obrigada e boa tarde. E o mais importante sempre é lembrar, né, que hoje a medicina está evoluída e sempre com esse aporte para os bebês que nascem antes do tempo e também para as famílias.